A Proclamação da República foi um marco histórico fundamental no Brasil, ocorrido em 15 de novembro de 1889. Esse evento marca a transição do país de um regime monárquico para um regime republicano. A crise política e econômica no Brasil, no final do século XIX, contribuiu para o enfraquecimento do regime monárquico. A abolição da escravidão em 1888 desencadeou tensões sociais, enquanto a insatisfação com a monarquia crescia entre os militares, a classe média urbana e os fazendeiros descontentes. O movimento republicano contou com a participação de importantes líderes militares, como o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Eles lideraram um golpe militar que culminou na deposição do imperador Dom Pedro II e na Proclamação da República. O Marechal Deodoro da Fonseca, figura central na proclamação, tornou-se o primeiro presidente do Brasil. O Marechal Manuel Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto foram figuras proeminentes nesse período de transição. O movimento republicano no Brasil estava ligado a ideias de modernização, secularização e liberalismo. Os republicanos viam na República uma oportunidade de promover o progresso, a democracia e a igualdade perante a lei. Apesar da proclamação, houve resistência por parte dos monarquistas, especialmente no interior do país. Alguns episódios, como a Revolta da Armada em 1893, demonstraram a persistência das tensões entre monarquistas e republicanos. Após a proclamação, o novo regime enfrentou desafios significativos, incluindo rebeliões internas, instabilidade política e conflitos regionais. No entanto, ao longo das décadas seguintes, a República se consolidou como um sistema político predominante no Brasil. A proclamação da República teve um impacto duradouro na história do Brasil, influenciando o desenvolvimento político, social e econômico do país. Ela marcou o início de uma nova era na qual o Brasil se tornou uma república federativa, com uma constituição, um sistema de governo democrático e uma identidade nacional em evolução. A República da Espada. A República da Espada foi o período inicial da história republicana do Brasil, que compreende os governos militares de Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Esse período abrange os anos de 1889 a 1894 e é caracterizado pela predominância da influência militar na política brasileira. Após liderar o golpe que resultou na proclamação da República, Marechal Deodoro da Fonseca tornou-se o primeiro presidente do Brasil. Seu governo foi marcado por instabilidade política e econômica, com tentativas de conciliar interesses divergentes entre civis e militares. Durante o governo de Deodoro surgiram conflitos entre diferentes grupos políticos, incluindo militares, civis e monarquistas descontentes. A falta de experiência política do novo regime e a ausência de uma nova constituição clara contribuíram para essa instabilidade. Em 1891, Deodoro da Fonseca enfrentou uma crescente oposição política, especialmente após a tentativa de dissolver o Congresso Nacional. Pressionado por uma série de eventos, incluindo revoltas militares e civis, Deodoro renunciou à presidência em novembro de 1891. Floriano Peixoto, o vice-presidente, assumiu a presidência após a renúncia de Deodoro. Seu governo foi caracterizado por uma mão de ferro e autoritarismo, o que lhe rendeu o apelido de Marechal de Ferro. Floriano enfrentou numerosas revoltas durante seu mandato, incluindo a Revolta da Armada em 1893, que desafiou seu governo. Apesar das dificuldades e dos desafios enfrentados durante a República da Espada, esse período foi fundamental para a consolidação de um novo regime republicano no Brasil. Estabeleceu-se a transição do sistema político e institucional do país, mesmo que com turbulência e autoritarismo. A República da Espada deixou um legado complexo na história brasileira. Por um lado, marcou o início do período republicano, mas também evidenciou os desafios de uma transição política abrupta e a influência militar na vida política nacional. O autoritarismo de Floriano Peixoto, em particular, gerou controvérsias e reflexões sobre os limites do poder presidencial e a democracia no Brasil. A política dos governadores foi uma estratégia política adotada durante a Primeira República Brasileira para manter a estabilidade do regime republicano, especialmente nas relações entre o governo federal e os estados. Durante a Primeira República, o Brasil era uma federação de estados com uma forte autonomia política. No entanto, para garantir a estabilidade do governo central, especialmente após os tumultos iniciais da República, foi necessário criar mecanismos para controlar as tensões políticas entre o governo federal e os estados. A política dos governadores tinha como objetivo garantir a cooperação política entre o governo federal e os governadores estaduais, em troca de apoio político aos candidatos presidenciais indicados pelo governo federal. Os governadores teriam autonomia em seus estados e seriam capazes de manter o controle político local. Sob esse sistema, o presidente da República negociava com os governadores estaduais, garantindo que eles apoiassem o governo federal e as políticas nacionais em troca de uma certa autonomia em seus estados. Isso muitas vezes envolvia acordos informais, concessões políticas e até mesmo a distribuição de recursos e cargos públicos. A política dos governadores acabou fortalecendo as oligarquias regionais, já que os governadores estaduais frequentemente representavam interesses políticos e econômicos das elites locais. Isso levou à formação de uma estrutura política conhecida como o coronelismo, onde líderes políticos regionais, conhecidos como coronéis, exerciam grande influência sobre o eleitorado local. Apesar de suas falhas e críticas, a política dos governadores proporcionou uma certa estabilidade política durante a Primeira República. O sistema permitiu que o governo central mantivesse o controle sobre os estados e evitasse conflitos generalizados entre as diferentes facções políticas. Críticas e declínio. A política dos governadores foi alvo de críticas devido à sua natureza clientelista e oligarquica, que perpetuava o domínio político das elites regionais em detrimento de participação democrática. Com o tempo, as pressões por reformas políticas e sociais cresceram, levando ao declínio desse sistema e à queda da Primeira República com a Revolução de 1930. A política do café com leite. A política do café com leite foi uma estratégia política predominante durante a Primeira República no Brasil, que envolveu uma aliança entre os estados de São Paulo, que era produtor de café, e Minas Gerais, que era produtor de leite e, mais tarde, de café também. Durante a Primeira República, o Brasil era uma federação de estados com uma estrutura política dominada por oligarquias regionais. São Paulo emergiu como principal estado exportador de café, enquanto Minas Gerais representava um importante centro político e populacional. A política do café com leite envolveu uma aliança entre as oligarquias políticas de São Paulo e Minas Gerais. Essa aliança foi baseada em interesses econômicos e políticos comuns, com o objetivo de consolidar o poder das elites desses estados no cenário nacional. Uma das características mais proeminentes dessa política foi o acordo de rodízio de presidentes entre São Paulo e Minas Gerais. Segundo esse acordo, os presidentes do Brasil seriam alternadamente escolhidos de cada um desses estados, garantindo a alternância de poder entre as oligarquias paulistas e mineira. A política do café com leite permitiu que São Paulo e Minas Gerais exercessem uma grande influência sobre os assuntos políticos do país. Eles controlavam não apenas a presidência, mas também ocupavam cargos ministeriais e tinham uma fonte forte de presença no Congresso Nacional. A aliança entre São Paulo e Minas Gerais proporcionou uma certa estabilidade política durante a Primeira República, pois as elites políticas desses estados tinham interesses comuns na manutenção do status. No entanto, essa estabilidade também foi criticada por perpetuar um sistema político oligárquico e pouco democrático. A política do café com leite começou a declinar na década de 1920 devido a mudanças sociais, econômicas e políticas no Brasil. O crescimento de novas forças políticas como o movimento tenentista e a crise econômica do café minaram a hegemonia da política de São Paulo e Minas. A queda final desse sistema ocorreu com a Revolução de 1930, que marcou o fim da Primeira República e o início de uma nova era na política brasileira.
Como abordar a cidadania nesses temas? Durante a Primeira República, a cidadania estava frequentemente restrita às elites políticas e econômicas, com pouca participação popular efetiva no processo político. O sistema político era dominado por oligarquias regionais, o que limitava a voz e a representação dos cidadãos comuns. A cidadania também estava condicionada por questões sociais e econômicas. A maioria da população brasileira, incluindo trabalhadores urbanos e rurais, mulheres e afrodescendentes, enfrentava discriminação e marginalização, o que restringiu seu acesso a direitos políticos, sociais e econômicos. A política dos governadores e a política do café com leite ilustram a desigualdade de representação política durante a Primeira República. Enquanto as elites políticas de São Paulo e Minas Gerais exerciam grande influência sobre o governo central, muitos cidadãos em outras regiões do país tinham pouco ou nenhuma voz no processo político. Apesar das restrições à cidadania, houve resistência e mobilização por parte de diversos grupos sociais durante a Primeira República. Movimentos como o tenentismo, as lutas operárias e as reivindicações por direitos das mulheres e dos afrodescendentes demonstraram uma busca por uma cidadania mais inclusa e participativa. A abordagem da cidadania também pode incluir análise das iniciativas de conscientização e educação cívica durante a Primeira República. A promoção da educação pública e a disseminação das ideias republicanas foram importantes para a formação de uma consciência cívica entre os cidadãos brasileiros. Ao abordar a cidadania nesses temas, é importante considerar o legado deixado pela Primeira República e suas implicações para a democracia e a participação cidadã no Brasil contemporâneo. Isso pode incluir reflexões sobre os desafios persistentes na promoção da cidadania plena e igualitária, bem como a importância da participação cívica e política na construção de uma sociedade mais justa e democrática.